Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 7, né? É isso? É 7 de novembro de 2024, 20 horas e 39 minutos. Aqui foi um dia de bastante chuva, o Paraná inteiro choveu muito. Teve lugares da cidade que foram alagados, outras cidades foram todas alagadas. Mas aqui na minha região o Senhor nos guardou, graças a Deus. Aí o povo ainda no alvoroço das últimas eleições, né? Ainda o povo tá alvoroçado e nós estamos aguardando o que vai acontecer, né? Mas ontem eu fiquei muito contente em certo ponto, né? Porque eu acabei aqui, o Javier Palacios abriu uma live sobre reta final alerta, né? Alerta. E graças a Deus, eu dou graças a Deus porque tudo que eu falei aqui para vocês, ele falou lá. Eu louvo a Deus por quê? Porque é sinal que a gente está na mesma sintonia, né? Sinal que o Espírito de Deus está movimentando. Mas eu vi muita gente, irmãos, eu vi muita gente, assim, terrivelmente contra crentes, contra aquilo que Deus está mostrando. Eu fiquei, boa noite, pastoração, seja bem-vinda. Eu fiquei extremamente, com os comentários, né, a gente fica extremamente perplexo. As pessoas não estão conseguindo enxergar, Shalom, Andréia. As pessoas não estão enxergando o que vem vindo por aí. Elas estão cegas. Elas estão cegas. E ontem uma das coisas que o Javier Palacios falou, que eu achei muito interessante, que eu tinha observado, mas eu não comentei aqui, foi o seguinte: eles estavam reunidos na casa do Trump e cantando quão grande és tu, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Para quem que eles estavam cantando aquilo? Porque, irmãos, se nós olharmos a trajetória desse homem, ele era dono de cassino. Você sabe o que é ser dono de um cassino? Pois é, André, eu também vi lá e fiquei observando, mas eu não comentei aqui. Aí eu já vi para falou, gente, presta atenção, para quem que eles estavam cantando aquilo? Para quem é que eles estavam cantando? E interessante, porque se você olhar a trajetória desse homem, ele é casado quantas vezes? Vamos lá colocar. Casado quantas vezes? Dono de cassinos. A fortuna dele foi feita oprimindo o pobre, se você não sabe. Se você não sabe, eu já li sobre a vida dele, a vida dos pais dele. Ele era um bom vivant, o pai colocou para fazer a faculdade, como economista, eu acho que economista, mas ele se aperfeiçoou em botar terror, ele botava ladrões nos bairros para roubar o bairro inteiro, fazer o que não prestava para depois ele ir comprar as casas a preço pequeno. Você tá entendendo? Shalom, Adriana. Essa é a fortuna dele, é conseguida desse jeito aí. Agora o homem diz que é protestante. Daqui a pouco vira judeu. Daqui a pouco é o que eu estava escutando um pastor ontem falando, um pastor que também tem a visão aberta. Ele falou, ele está em constante, como é que fala? Comunicação com a cidade das Sete Colinas. Ele não faz nada porque ele é um jesuíta. Ele foi criado em colégio jesuíta. Toda pessoa que é criada em colégio jesuíta, ele é um jesuíta. Porque ele é formado. Você sabia que o Emmanuel Macron é formado em faculdades jesuítas? Então eles aprendem toda a, como é que diz?
toda a maneira jesuíta de ser. Irmãos, prestem atenção, aí fica os crentes, né, batendo palma. E eu fico pensando aonde esse povo tá. Será que sou eu que estou enxergando demais? Mas eu estou vendo outros pastores, entendeu? Exatamente, até com a própria filha, se vocês quiserem saber, tá? A própria filha tem fotos que eu já vi, as fotos dele com a menina, com a própria filha. Tá entendendo? Ele é aliado com tudo. Ele era aliado com Epstein, aliado com esse que está preso aí agora. Então, meus irmãos, presta atenção. Paz, Vânia. De repente o homem vira santo? Aonde está a cabeça? Paz do Senhor, Vânia. Aonde que esse povo que se diz de Deus está com a cabeça? Aí você fala assim, irmã Ruth, será que a gente não está exagerando, não? Pois é, irmã, eu queria mesmo que eu estivesse exagerando. Mas se tem provas documentais, boa noite, Aline, provas documentais de quem esse homem é, entendeu? De quem ele é, como é que ele conseguiu a fortuna. Nos Estados Unidos, agora o povo esqueceu de tudo isso. O povo esqueceu de tudo isso e estão lá, né? E os pastores, grandes pastores, né? Lá, aqui, no mundo inteiro, atrás dele, ainda dizendo que Deus levantou ele para libertar o mundo. Meu Deus, eu fico assim, eu fico estarrecida. E não é só isso, não. Eu tenho aqui, eu vou colocar, eu esqueci ontem de colocar, que eu peguei na live do Javier Palacios. Eu peguei toda a documentação de um rabino. Irmãos, é incrível, é incrível. Toda a documentação de um rabino aqui, tá? Que ele fala do Trump. E eles dizem, ele é cabalista. Ele é alto grau da cabala. A coisa é séria. Tá entendendo? O rabino diz o seguinte, quem quer ver? Deixa eu ver se é por aqui. Os evangélicos estadunidenses e outros partidos de Trump não deixam lugar e dúvidas de que devem haver produzido disparos reais contra Trump, né? Quando ele teve a mão protetora, o rabino dizendo, escuta isso, a mão protetora de Deus estava sobre Trump. Digo, o presidente da influente Associação Evangelística Billy Graham. Olha aqui. Disse o presidente da influente Associação Evangelística Billy Graham. Escuta isso. Eu vou colocar nos meus listos isso daqui, tá? O falido intento de assassinato ajudou a certos círculos religiosos a aclamar a Trump como Marte e Messias. Escuta isso, escuta isso. Olha aqui, ó. O rabino Isser Zalman Wesberg, que trabalha como autor para o centro do Centro Judaico Rabbah Lubavitch, entre outros, dá ao ataque de Trump um aspecto religioso. Escuta isso. Explicou em uma mensagem de vídeo no dia 24 de julho de 2024. Graça e paz, Val. Escuta isso, gente, escuta isso. Ó, tá aqui, ó, eu vou colocar depois, tá, para vocês. Depois eu vou colocar para vocês. A orelha direita do candidato presidencial Trump foi ferida como gesto simbólico, segundo o Êxodo 21, versículo 6. Escuta isso. Disse que o servo que queira ficar com o seu amo deve ter a perfurada a orelha direita. Escuta isso. Trump foi ordenado como servo e ungido de Deus, igual a Ciro o Grande, há quase 2.400 anos.
Escuta. Weisberg continua dizendo que o prazo final para o resgate será dia 2 de outubro de 2027. Aí o Javier Palacios falou, que resgate é esse? Presta atenção. Weisberg, que é o rabino, continua dizendo que o prazo final para o resgate do povo judeu, o prazo final é dia 2 de outubro de 2027. Ó, tá aqui, irmãos, ó. Tá escritinho aqui em cima, ó, o rabino aí, tá vendo, ó? E a legenda do que ele falou. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Quer dizer que é durante o mandato de Trump. Tem boas razões para crer que Donald Trump tenha sido elegido para oferecer sua ajuda na reconstrução do templo sagrado em Jerusalém e o estabelecimento do reino judeu sobre todo o mundo. Entendeu? Então presta bastante atenção, porque eles estão esperando um resgate em 2 de outubro de 2027. Um resgate, os rabinos de Israel estão esperando que o Trump se manifeste para resgatá-los até dia 2 de outubro de 2027. Você quer mais? Ele é Deus, ele virou Deus sobre a terra. Irmãos, quando isso acontece, vamos aguardar, porque Deus vem vindo aí. Entendeu? O tempo tá correndo, Então vamos aguardar o que vai acontecer. Agora uma coisa me chama atenção, eu quero que vocês marquem bem isso. Quando esse homem despontar, que a gente não sabe realmente se é ele ou se é, como é que diz, ou se é o Macron, tá? A gente sabe que ele faz parte do grupo da besta que sobe da terra. Macron e Chiquinho faz parte da besta que sobe do mar. Escuta bem isso. Eu não sei qual deles é que vai aparecer, mas uma coisa é certa. Shalom, Leninha. Aguardem as duas testemunhas. Hoje de tarde eu pensando nisso, né? Hoje, essa tarde eu estava pensando bastante, pedindo misericórdia a Deus pelas nossas vidas, porque sabe quando você sente aquela sensação, não é de aflição, mas aquela sensação de necessidade de interceder pelo povo de Deus? Pois é, eu tive essa sensação tremenda hoje à tarde. E conforme eu fazia meu trabalhinho aqui, eu clamava ao Senhor, Senhor Jesus, nos cobre debaixo do teu sangue, Senhor, nos ajuda a caminhar nos momentos que vão se seguir aí à frente. Pai, tenha misericórdia de nós, nos cobre debaixo do teu sangue. Era uma necessidade de clamar, não pela minha vida, por nós todos. Entendeu? É um coletivo, é pelo povo de Deus. E nisso tudo, eu assim pensando, me vinha na cabeça assim, a aparição das duas testemunhas. A aparição das duas testemunhas, eu acredito, irmãos, que elas estão próximas a aparecer. Eu acredito que essas duas testemunhas estão muito próximas de aparecer. Então, fica alerta, fica com o teu olho ligado nas notícias, entendeu? Ontem ele voltou a explicar sobre a semana 70, porque ele também pregava a semana 70, né? Mas como nós tínhamos lido aqui aquele livro, né? Daniel, o profeta das idades, lembra que nós lemos aqui? E lá fala que a semana 70 já aconteceu, nesse livro fala. E de repente o Javier Palacios disse, irmãos, a semana 70 já aconteceu, nós não estamos na semana 70. Nós somos a geração da figueira. Nós não somos a geração da semana 70. A geração da semana 70 já aconteceu quando o templo de Jerusalém foi derrubado. Então, casou
ligou com aquilo que nós lemos aqui, que eu li com vocês aqui, que eu não estou conseguindo achar. Eu preciso achar onde está o meu caderno que eu escrevi tudo. Mas eu vou achar para trazer. Entenderam? Então ontem ele voltou a falar isso daí. Eu aconselho que vocês assistam a live dele ontem. Reta final, alerta. Reta final, alerta. Shalom, canal Shalom 132. Coloca assim, reta final, alerta, Shalom 132. Para vocês ouvirem. Diminui a velocidade da fala dele, que vocês vão entender certinho o que ele está falando. Vale a pena ouvir o que ele falou ontem. Vale a pena ouvir. Entenderam? Você assistiu, né, Val? Impactante a live, né? Impactante a live dele. E ele fala sobre isso daí. Ele fala sobre isso aí. Prestem atenção, irmãos. Prestem atenção. Nós estamos... E hoje à tarde eu assim, conversando com Deus, né? Clamando... E me vinha na minha mente as duas testemunhas, porque elas estão para se levantar. Nós não sabemos quem são elas ainda, né? Não apareceram, mas sabemos que ela vem no poder de Elias e Moisés, no poder do espírito de Elias e Moisés. Não creio que seja Elias e Moisés, porque se fosse Moisés, Moisés morreu. O anjo enterrou Moisés, o anjo pegou o corpo de Moisés. Então Deus se contradiz. Entendeu? Deus se contradiz. Richard, pode ser, pastor, pode ser também. Pode ser que tenha se completado a última parte, né? Pode ser. Nós não sabemos, mas que elas já se foram. Isso aí é com certeza. Nós estamos mesmo como é que diz, na geração da figueira. Essa geração é a geração da figueira, não a geração da semana 70. Não é. E nós temos que olhar, o final da geração da figueira é 2028, pelo calendário gregoriano, né? Eu preciso ver, Shalom, Aline. Daniel fala, eu preciso ler, vamos ler, eu vou terminar de ler Zacarias, vou voltar a ler o livro de Daniel outra vez. Porque sempre tem coisa nova, Deus vai revelando as coisas, né? Deus vai mostrando pra gente. Então, meus irmãos, vamos ficar alertas, porque nós estamos para ver muita coisa. Uma coisa você pode ter certeza, daqui para frente, de ontem para cá, você pode ter certeza que o tempo vai correr rapidamente. Os acontecimentos vão ser rápidos, não vai demorar muito. Então, eu estou te falando isso mais uma vez, porque, né? Todo dia eu falo, né? Você já está de ouvido cheio, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar com as nossas vidas prontas. Precisamos estar com as nossas vidas no altar. Precisamos estar com as nossas vidas preparadas para o que está vindo. Quando Jesus fala ali, ele está para os discípulos, igreja praticamente de judeus, sim. Exatamente, igreja praticamente de judeus. A igreja começa lá, né? Começa lá. Depois ela se expande, com Paulo ela vai se expandindo. Aliás, depois da semana, depois da coisa do templo, né? Boa noite, Elaine. Quando o templo cai, aí é que os discípulos vão vazar mesmo para a pregação do evangelho fora, né? Apesar que Paulo já está pregando nesse período, né? Paulo já está pregando nesse período. Mas é isso aí, irmãos. Vamos então ler Ezequiel. Aliás, Zacarias, né? Zacarias, capítulo 2. Eu quero que vocês prestem atenção, porque é um capítulo, ele é meio assim, ele é complicado. O livro de Zacarias tem algumas partes que eu acho complicada. Mas eu estava estudando aqui, estava vendo, então vamos tentar, né, decifrar o que está aqui. Zacarias 2 diz assim: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Bom, nós sabemos que chifre quer dizer poder, tá? Chifre quer dizer aquele que detém o poder. Então, são 4 homens que detêm poder, ou 4 nações, tá? Eu disse ao anjo que falava comigo: que são eles? E ele me disse:
Estes são os chifres, quer dizer, os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Quem são esses 4? Presta atenção. Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia. Aí você poderia falar assim, mas e a Grécia? A Grécia ainda nesse tempo ainda não acontece, a Grécia vem depois. Então Israel teve na mão dos egípcios, teve na mão da Assíria, teve na mão de Babilônia e está na mão da Pérsia nesse momento. Presta atenção. Depois Yahvé fez-me ver 4 ferreiros. Ferreiros são artesãos, mexem com ferro, né? E eu disse, o que é que eles vêm fazer? Ele me disse, estes são os chifres que dispersaram Judá. Quer dizer, ferreiro, né? Como é que diz? Quer dizer, usa armas, né? De tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Então, eles usaram armas de guerra contra Jerusalém. Tá? Eles vieram para amedrontá-los. Sim, pastor, mas é que esse daqui é que Zacarias não está no tempo da Grécia, né? Ele está mostrando os 4 reinados que tiveram antes da Grécia, né? A Grécia vem depois. A Grécia vai vir depois, né? Eles vieram para amedrontá-los, para bater os chifres das nações. E levantar o chifre contra a terra de Judá, que levantaram o chifre contra a terra de Judá, para dispersá-lo. Então, o que Deus faz aqui? Deus, ele castiga o povo. Deus ama o seu povo e Deus castiga. Mas acontece que esses homens que são usados para castigar o povo, eles ultrapassam o limite aceitável por Deus. Eles ultrapassam o limite da crueldade. Diz que o povo de Nínive, que é a Síria, diz que eles escalpelavam os seus inimigos vivos. Eles empalavam, não sei se vocês sabem o que é empalar, eles empalavam os inimigos vivos. A pessoa ia morrendo aos poucos, empalada num tronco, numa altura. Ela ia deslizando, entendeu? A crueldade deles era tão violenta, que Deus agora vai pôr um limite nesse povo. Olha aqui, ó. Levantei os olhos, exatamente, faziam coisas horríveis. Levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha em sua mão um cordel de medir. Quando você fala cordel de medir, você está falando que é juízo. Quando Deus usa essa expressão, ele está falando que ele está medindo, ele vai fazer juízo. E eu disse, aonde vais? Ele me disse, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo adiantou-se e outro anjo veio-lhe ao encontro. E ele lhe disse, corre, diz aquele jovem, que era Zacarias, entendeu? Exatamente, por isso que Jonas não queria pregar arrependimento para eles, exatamente, porque a crueldade dos assírios era tremenda, vocês não têm noção do que é o que eles eram. Era coisa tenebrosa. Então, agora o anjo vem e avisa para Zacarias, né, que era jovem, Jerusalém deverá ficar sem muros. Quando isso vai acontecer? No milênio. Por causa da multidão de homens e de animais em seu interior. Eu acho lindo isso, homens e animais. Deus ama os animais, né? Ele fez cada um de um jeitinho tão especial, né? E aqui eu peço a Deus, Senhor, ressuscita meus bichinhos. Eu sei que é um pedido tolo, né? Ou não sei se vai acontecer, acredito que vá, né? Pedido de quem gosta de animal, eu gosto muito de animal. Eu fico olhando os gatinhos, né? Eles são cada um de um modelinho, é tão lindo de ver, né? Cada um é um modelinho. Um é rajadinho, o outro é manchadinho, o outro é frajolinha, é muito lindo, né? Parece que eles são pintadinhos à mão, né? Mas eu serei para ela, diz Yahvé, uma muralha de fogo ao redor e serei a sua glória. Então o Senhor está falando aqui no milênio, entendeu?
Não menciona na Bíblia. É que Jonas não queria por causa disso. Tanto é que consta que o pai de Jonas foi morto por eles. Tem uma teoria que diz que o pai de Jonas foi morto pelos assírios. E que Jonas é filho daquela mulher, né? Daquela mulher que ou Elias, né? Mandou ela fazer o bolo para ele, que ela só tinha farinha para ela e para o filho. Dizem que Jonas é filho dela. Entendeu? Então, essa Jerusalém aqui deverá ficar sem muros, é a Jerusalém do milênio, tá? É a Jerusalém do milênio. Agora presta atenção. Vem agora os apelos aos exilados. É o que Deus vai colocar agora. Juízo sobre a Babilônia. Ei, fugi da terra do norte. Irmãos, presta atenção. Toda vez que a Bíblia fala de juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, sempre o juízo vem do norte. Presta sempre atenção nisso. Sempre o juízo vem do norte. Gog vem do norte. Eu estava vendo hoje, o Gog de hoje, né? O Gog de hoje, que por nome ele chama Pudim, ele já está direcionando todo o seu armamento não mais para a Ucrânia, mas ele já está direcionando os seus exércitos, ele já está direcionando para Jerusalém. Presta atenção no movimento, irmãos, no movimento desse pessoal. Eles já estão na direção de Jerusalém. Ele já está mencionando, presta atenção, ele já está mencionando, ele já está juntando exércitos de nações. A Coreia mandou 10.000 homens, 10.000 homens para guerrear ao lado dos gogianos, da terra de Magog. Isso vai aumentar. Presta atenção, a Ucrânia, eles estão fazendo um teste com os armamentos. Eles estão treinando o povo ali dentro. Ali não é uma guerra exatamente contra a Ucrânia, é um treino. É claro que eles estão sacrificando pessoas. Estão sacrificando, mas eles estão treinando para a guerra de Gog e Magog. Presta atenção, abre tua mente para você entender. Você tem que entender a mexida do tabuleiro do final do tempo. Os tabuleiros estão se mexendo com rapidez. Eles estão se mexendo com muita rapidez. Olha aqui. Ei, fugi da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos dispersei aos 4 ventos do céu. Então Deus os dispersou nos 4 norte magnético, norte, sul, leste, oeste. Diz o Senhor. Ei, Sião, salva-te. Tu que habitas com a filha de Babilônia. Lá em Apocalipse diz, né? Sai dela, povo meu, né? Sai da Babilônia, povo meu, né? Aqui tá mandando sair da terra da Babilônia. Porque assim disse Yahvé dos exércitos, depois que a glória me enviou, a propósito das nações que vos despojam. Quem vos toca? Quem toca no povo de Deus, quem toca no povo de Israel, toca na pupila do meu olho. Meu irmão, quem toca no Filho de Deus, está tocando na menina dos olhos do Senhor. Eis que levanta a minha mão contra eles, para que sejam presa de seus escravos. Então reconhecerei que Yahvé dos exércitos me enviou. Então Deus está mandando que o povo que está lá na Babilônia, que não quer voltar, porque estão bem lá, estão velhos, outros nasceram, fizeram sua vida lá. Deus está mandando sair, porque enquanto esse povo não sair, ele não poderia mandar juízo sobre eles. Lembra em Jerusalém, quando Jesus manda que, quando vir de todas essas coisas, quem está no telhado não desça, quem está no monte não volte, vai embora, some. Porque o juízo vai vir sobre Jerusalém. A mesma coisa, o juízo está vindo sobre Babilônia.
Tanto que Babilônia, não sei se vocês sabem, mas Babilônia não é reerguida, existe uma maldição ali. Tanto que, quem que foi o Saddam Hussein tentou reerguer a Babilônia, em pouco tempo ele foi morto. Saddam Hussein tentou reerguer a Babilônia, em pouco tempo ele foi morto. Quem vos toca, toca na pupila do meu olho. Eis que levanto minha mão contra elas, para que sejam presa de seus escravos. Então reconhecereis que Yahvé dos exércitos me enviou. Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio. Isso aqui já é milênio. Aliás, é pós-milênio. Deus vai vir morar no meio de Jerusalém. Ele vai ser o escudo, ele vai ser a luz que ilumina a grande cidade de Jerusalém. Numerosas nações aderirão a Yahvé naquele dia. Elas serão para ele um povo. Isso aqui está falando do milênio. Elaste habitarão no meio de ti, e tu reconhecerás que Yahvé dos exércitos me enviou. E Yahvé possuirá Judá, sua herança na Terra Santa. Isso já é milênio, já é milênio. Ele elegerá novamente, porque neste momento que nós estamos, Deus está divorciado de Jerusalém. Deus está divorciado da Terra Santa. Ele está cuidando, mas ele está em divórcio. Mas ele vai voltar para aquela que é sua, Jerusalém. Ele elegerá novamente Jerusalém. Silêncio, toda a carne diante de Yahvé. Sim, ele se levanta em sua morada santa. Irmãos, isso é muito interessante, porque o Senhor está dando ordens de voltar para Jerusalém. Sair da Babilônia para que ele possa colocar juízo naquela terra. Já não é mais Babilônia que está lá, são os persas nesse tempo. Mas Deus ia colocar juízo nas terras da Babilônia, a qual o povo de Israel ficou ali cativo. E ele precisa que o povo volte, boa noite, Suzana, que o povo volte para Jerusalém. O povo volte para reerguer de novo a cidade. Nós estamos vendo nesse momento que Deus está preparando Jerusalém para quê? Para receber Jesus. O povo está voltando do cativeiro, irmãos, para que Jesus possa nascer. Zacarias, presta atenção, Zorobabel, Josué, né? Josué do sacerdote, Zorobabel, descendente de Davi, Amós não, Ageu, Enemias, Esdras, foram homens usados para levantar de novo a terra de Deus. Por quê? Porque já estava chegando o tempo do nascimento de Jesus. E Deus agora estava preparando de novo a terra, como o Senhor está fazendo agora. O Senhor está preparando a terra para a vinda de Jesus. O Senhor está preparando a mim e a você para receber, ouvir a trombeta soar. E nós nos encontrarmos com Cristo nos ares. O Senhor está falando lá em Apocalipse. Presta atenção. Sai dela, povo meu, para que você não seja... Acho que é Apocalipse 18, né? Eu não lembro agora. Apocalipse... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Apocalipse 18. 17, né? 17, que é a prostituta, né? Que é a grande Babilônia, mãe das prostitutas. Olha aqui, ó. E o Senhor está mandando... Sai dela, povo meu, para que vocês não venham ser achados. Como é que diz? No meio dela, para o que vem vindo não cair na sua cabeça. O Senhor está preparando, está chamando o seu povo para sair. O seu povo para sair. Entende? Exatamente, Aline. Quem tem ouvidos, ouça. Entendeu? Presta atenção, irmãos. Isso é muito sério. Sabe? Às vezes a gente pensa que não... Mas o Senhor está chamando o seu povo para que ele possa derramar o que ele vai derramar. Ele vai derramar fúria sobre esse pessoal. Escuta isso.
O Senhor está preparando. Sai dela, povo meu. Deixa eu ver aqui. Tá em Apocalipse 18. É isso mesmo, Apocalipse 18, 4. Vamos lá ver, ó. São as quedas das Babilônias, ó, aqui, ó. Já caí em cima, ó. Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Irmão, estava conversando com uma irmã hoje, ela estava falando a situação que estão as igrejas, que não dá para ficar. Não dá para ouvir o que eles falam. Vocês viram as igrejas agora que viraram shopping centers? Vocês viram isso? Vocês já presenciaram? Tem igreja que já tem, ela é um shopping. Ela tem a sala de culto, ela tem a sala de show, ela tem o comércio e você escolhe para que lado você quer ir. As igrejas estão isso aí. Entendeu? As paredes pintadas de preta como uma boate. Você está entendendo, meu irmão? E o Senhor está convidando o seu povo aqui, ó, em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Eu tenho avisado isso muito aos irmãos. E os irmãos não estão atentando para isso aqui. Presta atenção, isso aqui é coisa séria. Por quê? Porque cada vez que você vai num templo desse porte, cada vez que você vai nessas igrejas que roda, né? E cai duro no chão, diz que tá caindo no espírito. Se por acaso já viu alguém cair no espírito, eu nunca vi. Quer dizer, eu nunca vi crente de verdade cair no espírito, porque em primeiro lugar o Espírito Santo é delicado, o Espírito Santo ele é educado. Deus não deixa ninguém passar vergonha não, meu irmão. A palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta, Aí cai um lá, aí fica rodando, dançando, né? Aquelas danças, né? Aí fala, eu não sou contra falar em língua não, de jeito nenhum, não sou não. Mas o que faz essas igrejas, eu sou contra. Presta atenção, sai dela, Deus está convidando o seu povo para sair dela. Exatamente, o Espírito está sujeito ao profeta. Olha aqui, ó. Deus não precisa colocar ninguém no chão não, meu irmão. Não precisa não, tá? Não, ele não faz isso. A palavra de Deus diz que é o culto racional. É o culto racional. Hoje não é mais culto, como era antigamente. Antigamente eram 2 horas de palavra e o povo não piscava, ouvindo Deus falar na boca dos seus filhos. Hoje é 20 minutos, 20 não, é 2 horas de louvor, de teatro, de coral, de tudo, e 10 minutos de palavra. Quando chega na palavra, ninguém nem escuta, porque já está com a cabeça tão cansada que não tem condição de escutar. Exatamente, modismo pentecostal. Exatamente isso. Irmãos, eu estive numa igreja aqui na minha cidade, aonde, escuta isso, tinha um homem lá dentro, que ele ia a semana inteira na igreja satânica daqui, que aqui tem igreja satânica. E chegava domingo, ele ia falar em língua dentro da igreja. E sabe o que acontecia? A pastora interpretava a língua dele. Entendeu? Presta atenção. Ele ia a semana inteira, isso o povo da igreja sabia. E a pastora também sabia. Chegava na hora do culto, ele começava a falar em língua e ela começava a interpretar o que ele dizia. Fala para mim uma coisa, como é que uma pessoa que vai numa igreja satânica pode falar em língua e ainda a pastora da igreja interpretar? O que é isso? Fogo estranho? O que é que você acha que vem de uma coisa dessa? Esses dias eu estava lembrando, né? Eu fiz parte de uma igreja aqui, como eu disse, e essa pessoa pediu para eu montar um coral dentro da igreja dela, né? E eu montei o coral para ela. Ela foi amiga da minha mãe.
E eu montei o coral para ela. Montei. E quando foi um dia, eu passei um sermão no coral, eu não lembro o que foi, que não estavam obedecendo, falavam mais do que cantavam, né? E eu falei, quando cheguei em casa, o telefone toca, era ela. Então, Rutinha, não se esqueça que eu tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu tenho aqueles que eu mando me contar tudo o que está acontecendo. E parece que você andou brigando com o povo hoje. Eu falei, briguei sim, senhora. Briguei e se precisar brigar, vou brigar de novo. E podem contar para a senhora o que quiserem. O que eu fizer, eu assumo. Presta atenção, irmãos. Uma pessoa que se diz pastora fazendo fofoca dentro da igreja. Você acha que isso vem da parte do Senhor? Conta para mim se você acha que isso vem da parte do Senhor. Você acha que isso é espírito, como o pastor colocou, que falta de discernimento espiritual. Mas será que tem discernimento? Será que tem Deus num lugar desse, num coração desse tem Deus? Eu não estou julgando, irmãos. Eu estou falando por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu vi. Por aquilo que eu vi. Está escrito aqui, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingido por suas pragas. Em Zacarias está dizendo, em Zacarias, capítulo 2, está dizendo, ei, fugi da terra do norte, diz o Senhor de Yahvé, porque eu vos dispersarei dos quatro cantos, eu vos dispersei dos quatro ventos do céu. Ei, Sião, salva-te, tu que habitas com a filha da Babilônia. Porque assim diz Yahvé dos exércitos, depois que a glória me enviou a propósito das nações que vos despojaram. Quem vos toca, toca na pupila do meu olho. Eis que levanto a minha mão contra eles, para que sejam presa de seus escravos. O que o Senhor estava esperando? Que o povo chegasse em Jerusalém para que ele pudesse mexer na terra. Entendeu? Então, presta atenção. Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu, porque o Senhor vai colocar juízo sobre a Babilônia. E aqueles que estiverem lá dentro vão sofrer as consequências. E você pode perder a tua coroa. Irmãos, eu estou dando esse aviso aqui. Shalom, Luciana. Eu estou falando isso daqui porque eu senti de dizer isso aqui para vocês. O Senhor vai tocar em Laodiceia. O Senhor vai tocar em Babilônia. Escuta o que eu estou lhe dizendo. O Senhor vai tocar em Laodiceia. O Senhor vai tocar em Babilônia. Ele está chamando o povo dele. Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas. Quem tem ouvidos, irmãos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Está chegando a hora, boa noite, Clara. Está chegando a hora do acerto de contas. Você vai querer acertar as contas como eles vão acertar? Você vai perder a tua coroa? Ah, mas é que o meu marido só gosta, meu marido não deixa de ir. Ah, mas eu não faço o que eles dizem, mas você está lá falando amém para eles. A tua presença está dizendo amém. Então você não vai ter, escuta o que eu estou lhe falando. Você não vai ter desculpa para a hora que a maldição chegar sobre a igreja de Laodiceia, sobre a rameira, sobre a Babilônia. Você não vai ter culpa e dizer, eu não fui avisada. Porque você pode perder a tua coroa. Porque está aqui, ó. Para que você não venha ser cúmplice dos pecados e atingido pelas suas pragas. Presta atenção, meu irmão. O tempo está esgotando. O tempo, mas ele é específico ao anjo, exortação e louvor para as igrejas. Presta bastante atenção, cuidado. É tempo de nós sabermos o que nós estamos fazendo na nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor está levantando uma igreja invisível,
É uma igreja que ninguém vê. Quem conhece são os anjos do Senhor. É um selamento, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Senhor sabe quem são os seus selados. Mas Ele manda a gente se mexer. Agora, se você não está se mexendo, meu irmão, você precisa começar a se mexer. Você precisa parar de ser teimoso. Você precisa parar de arrumar desculpa. Porque quando o Senhor colocar os seus raios sobre a Babilônia, colocar os seus raios sobre a meretriz e as meretrizes pequenininhas, se você estiver lá dentro, você vai receber o raio do mesmo jeito. Queira Deus, meu irmão, que pela tua desobediência, escuta bem isso, pela tua desobediência e pela tua rebeldia de achar que você eu tô lá, mas não faço parte disso. Claro que faz. Você tá lá e tá falando amém. A tua presença diz amém. Fique esperto, meu irmão. Nós já estamos chegando nos derradeiros momentos. 2028 tá aí. A senhora está colocando data? Não, eu não estou colocando data. Quem está falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos a geração da figueira. A figueira já está dando folhas. Já está aí. Ela já está com 70 e tantos anos já. 74, 75 anos já. Ela vai completar 80 anos em 2028, pelo calendário gregoriano. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa época. E você está sendo rebelde de não ouvir a voz do Criador. E o pior de tudo é que você tem sentido que não é mais seu lugar. O pior de tudo é que você tem sentido, tem batido no seu coração que ali não é mais o seu lugar. Mas você tá lá, batendo ponto. Ah, mas é o meu marido, ah, mas é a minha mulher, ah, mas é meu filho, mas é o meu isso, meu aquilo. Meu irmão, não tem desculpa, salvação é individual. Fica o alerta para a tua vida. Tá aqui escrito. Lá em Zacarias, Deus mandou que o povo voltasse para que ele pudesse agir sobre a terra. Voltasse da Babilônia, que o povo não queria, estavam bem, o que eles iam fazer agora? Ia reconquistar tudo de novo? Ia sofrer tudo de novo? Chegar no lugar e ter que construir casa, sendo que eles estavam tão bem lá, tão bem equipados na Babilônia. E Deus manda não, que eles vazem de lá. Voltem para Jerusalém. Porque Deus tinha coisas com o povo, como Deus tem com a sua igreja, a igreja invisível de Jesus que se levanta na força, poder e autoridade do Espírito Santo. Mas você tá que nem aqueles que adoram imagem. Se você não estiver dentro de 4 paredes, parece que você não adora a Deus. Você precisa de 4 paredes para você achar que você está adorando a Deus. Você precisa parar com isso. Você precisa saber que nós adoramos a Deus em qualquer lugar desse mundo. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Você está entendendo? Presta atenção. Ah, irmã Ruth, mas lá eu sou do ciclo de oração, eu sou líder, eu sou isso. Meu irmão, você vai levar isso para o céu? Você vai levar a liderança para o céu? Vai levar não. No céu só entra os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. No céu só entra aqueles que estiverem com as roupas limpas. E vou te dizer, hein? Vai começar a sair muita gente. Cuidado para você não perder o teu tempo. Cuidado. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, porque nós estamos em momentos já derradeiros. Momentos, meu irmão, que a situação está ficando caótica. Só vai ter força aquele que estiver agarrado nas vestes de Jesus. Só vai ter força aquele que estiver submisso à vontade do Pai. Se não estiver, não vai ter força. Vai levar um susto. Porque você vai começar a aceitar coisas que você, nossa, mas eu tô achando isso tão legal.
Engraçado, eu não aceitava isso antes. Entendeu? Mas Ruth, minha irmã diz que a palavra de Deus diz que é para congregar. A palavra de Deus diz que é para congregar no lugar certo, não em Laodiceia. Presta atenção. Tá aqui escrito, não sou eu que estou falando, tá aqui escrito. Como é que você vai congregar num lugar onde os pastores não pregam a verdade? Será que esse lugar tem a bênção de Deus? Eles pregam o que convém a eles. A verdade da palavra, não. Arrepende de crer no evangelho, não. Eles pregam que o cortador, o migrador, essa parte aí essa parte é terrível. Entendeu? Essa parte é terrível. Eles pregam tudo de bom, mas quando chega nisso aqui, aí eles vão pregar o migrador, o cortador, aí eles vão fustigar o povo, colocar medo no povo, para o povo soltar a grana. Tá entendendo? Para o povo soltar a grana. Aí Deus é terrível. Mas eles não dizem que Jesus está voltando. Eles dizem que Jesus está voltando? Não. Se disser, raramente. Eu sei porque eu tenho uma pessoa que vem aqui aprender costura comigo, e ela é de uma igreja aí grandona, e ela fala para mim, Ruth, eles não pregam Jesus está voltando. Eles não falam o que você fala, porque eu aproveito. Outro dia eu falei para ela, você sabe que você está aqui não é para fazer costura, né? Eu tô te ensinando, mas eu sei que você tá aqui para eu te falar da volta de Jesus. Ela falou, é verdade, é verdade. Falei, então, minha irmã, então ser cuidado. Cuidado, porque você pode ser pega de surpresa. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Nós temos que saber aonde nós colocamos o nosso pé. Saber aonde nós colocamos o nosso pé. Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? Você já olhou a vida do anjo da igreja? Ah, irmã Ruth, mas o anjo está no céu. Não, o que eu estou falando é mensageiro. Quando fala em Apocalipse ao anjo da igreja, é o mensageiro da igreja, é aquele que leva a palavra. Como é que está a vida dele? Ele está pregando a volta de Jesus, como a Ana colocou aqui, a minha igreja, o pastor está falando de Apocalipse. Pois é, mas tem que falar fundo. Tem que falar, arrepende-te. Olha o que está acontecendo, você precisa se arrepender. Senão vocês vão todo mundo para o inferno. Presta atenção, meus irmãos, abra suas mentes para entender o momento em que nós estamos vivendo. Não é um momento de brincadeira, é um momento sério. É um momento sério. Momento de nós colocarmos a nossa vida na direção da palavra. Pois é, está todo mundo assustado. Mas é. E se ele continuar, vai sair metade da igreja. Pode ter certeza. Vai sair. E se ele colocar, eu creio no Deus da igreja que corrige o anjo. Também creio, pastor, mas o problema é que os anjos não estão querendo ser corrigidos, né? Essa é a questão. Aí mora a questão. O Senhor é diferente, né? Mas os crentes por aí, os mensageiros por aí não estão querendo a repreensão de Deus, não está querendo a correção de Deus. Esse é o problema. Vocês viram que tem uma igreja, não lembro que lugar que eles estão cobrando R$1.000 o final, a passagem de ano? Vocês viram isso? Uma igreja está cobrando a passagem de ano, a virada do ano, R$1.000 por cabeça. Vocês viram isso? O que virou a igreja? A igreja é pequenininha. Glória a Deus. Irmãos, eu não estou generalizando. Presta atenção. Eu não estou generalizando. Principalmente são igrejas pequenas, igreja que tem... Sabe que nós temos que observar o anjo da igreja. Quem é ele? Se ele tem os frutos do Espírito. Tá? Eu não sou contra a igreja, mas eu sei de igrejas que os pastores eles dizem que eles são donos do rebanho. Eles entregam o rebanho dele na mão do povo. Irmã Ruth, da tarde fui a um ciclo de oração da igreja que eu frequentava. Meu pastor lá era uma bênção. A igreja está buscando avivamento e o Espírito Santo, mas no final saí decepcionada. Pois é, minha irmã, é o problema. Irmãos, avivamento hoje
é volta de Jesus. À noite, a Malachi ia pregar. Pois é. É isso aí, meus irmãos. Nós temos que observar quem é o anjo da igreja. Exatamente, na mão dos políticos. Exatamente, pastor. Você acha que isso está certo? Você acha que um lugar desse, Deus está num lugar desse, pastor? Olha bem, pastor. Presta atenção. Que nem eu vi a igreja que está cobrando Shalom, Simone, R$1.000 por cabeça da igreja para poder participar do culto da virada do ano. Presta atenção, meus irmãos. Eu lembro, irmãos, eu era de igreja. Eu lembro quando eu era menina, que ia ter a virada do ano, né? A igreja passava reunida de joelho no chão. O povo passava na igreja, todo mundo de joelho no chão, as criancinhas no chão, todo mundo chorando, pedindo misericórdia ao Senhor para o ano seguinte. Tá entendendo? Depois que passava, né? O povo chorava, orava, um abraçava o outro. Comunhão com o Pai. O pastor fazia no fundo da igreja uma ceia de frutas. Nunca me esqueço disso. Exatamente, o sistema religioso está com o Pacto de Lausanne. Estão todos pactuados com o Pacto de Lausanne. Entenderam? Entendeu? Eles estão macomunados com a ONU. Por que eles estão macomunados? Porque eles vão levar as pessoas ao erro. Por que Deus fala das 10 virgens? As 10 virgens estão lá dentro. Porque quem está aqui fora hoje, pregando a palavra do Senhor, não são as 10 virgens. São a igreja de Esmirna e Laodiceia. Vocês podem ter certeza. Aliás, desculpa, Esmirna e Filadélfia. As igrejas que estão pregando o povo. Pacto de Lausanne. Pacto de Lausanne. Procurem o canal A Verdade em 10 Minutos, do pastor Daniel. Anota aí o canal Verdade em 10 Minutos no YouTube, do pastor Daniel. Ele mostra toda a documentação das igrejas que fazem parte do Pacto de Lausanne. Até a pintura da igreja preta é referente à ONU. Tá entendendo? Exatamente, o sistema religioso e o governo, eles serão usados para levar o povo para o inferno. Ele sabe que lá na igreja que eu frequentava saiu da lagoa. Mas quando vi Malachi, fiquei triste. É desse jeito. É desse jeito. A lagoa nos Estados Unidos é um shopping center. É um shopping center. Tem sala de culto, tem sala de show. Você escolhe o que você quer. Ou você escolhe se você quer ir nas lojas da igreja. Ou você escolhe se você quer assistir um filme. Até cinema tem lá. Inclusive dia de Halloween, entendeu? Dia de Halloween. Lausanne é uma cidade, mas é um pacto de Lausanne, entendeu? São igrejas pactuadas, entendeu? Entra lá como é que diz, no canal do pastor Daniel, que lá ele mostra tudo. Agora, meu irmão, Deus está avisando. Deus está avisando. Fica quem quer. Você quer pagar para ver? O problema é seu. O Senhor está avisando. Está usando o seu povo para avisar. O Senhor está avisando porque os dias que vêm aí são maus. Os dias que vêm aí não são de brincar. E vou te dizer, as igrejas que estão pactuadas com esse pacto de Lausanne, meus irmãos, eles estão com a cabeça deles na guilhotina de Deus, viu? Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. E vou dizer, hein? Você vai se assustar a hora que você ouvir. Você vai se assustar. Agora eu te dou um conselho. Se você tem problemas em adorar a Deus na sua casa, você precisa se converter. Porque o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Homens e mulheres
comprometidos com o reino dos céus, independente se tem 4 paredes ou não. Não, o canal é canal Verdade em 10 minutos. Entendeu? Meu irmão, se você não sabe viver a tua vida somente com Deus, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Tá difícil. Você precisa procurar entender o que é viver com Deus. Procura, meu irmão, entender o que é ter experiências com o Senhor. Procura, meu irmão, entender o que é você chorar de joelho na presença do Pai. Isso, verdade, em 10 minutos. Procura pedir ao Senhor para você ter discernimento. Procura para o Senhor te colocar, te batizar com o Espírito Santo. Presta atenção, irmãos. Eu gosto muito do Dr. Pedrosa, né? O Dr. Pedrosa tem uma experiência muito bonita com o batismo do Espírito Santo. Escuta isso. Dr. Pedrosa é da Igreja Batista. E o Senhor, há 40 anos atrás, foi mostrando para ele o que era de verdade a Igreja Batista. E o Senhor foi mostrando todos os passo a passo da maçonaria dentro da igreja. E esse homem, Deus foi levando ele a águas profundas. E quando foi uma noite, ele acordou sentindo a presença de Deus. Ele disse que a presença de Deus era tremenda na vida dele, a ponto dele estar todo molhado de suor, de tanto a presença. Ele disse que ele levantou da cama e foi para o escritório. Ele não andava, ele flutuava. Entendeu? Ele flutuava. E ali Deus começou a revestir ele de poder. Sabe para quê? Para denunciar as obras infrutuosas das trevas. E até hoje, todo dia, Dr. Pedrosa, o canal dele chama Sinceros com M, tá? Sinceros com M. Todo dia ele tá no YouTube, no Facebook e no Twitter, pregando a palavra de Deus, denunciando as obras infrutuosas das trevas. Sabe por que Deus batizou ele com o Espírito Santo? Como fez com os discípulos lá no Pentecostes, para que eles fossem revestidos do poder de Deus e pudessem pregar a verdade da palavra e denunciar as obras infrutuosas das trevas. Meu irmão, você está pensando, eu estou falando isso aqui tudo para você e digo uma coisa, ela foi fundada com o financiamento dos MEC, depois consagrado primeiro, exatamente, até o batismo foi feito dentro da loja, né? Até o primeiro batismo foi feito lá, entendeu? Tem uma CCB em São Paulo, que no fundo da CCB em São Paulo tem uma loja, só para vocês terem ideia. No fundo de uma CCB em São Paulo, no fundo, no quintal, tem uma loja. Olha o formato das igrejas, é a mesma forma da loja. Gente, vocês estão achando que eu tô aqui? Eu tô aqui colocando meu pescoço a prêmio. Eu tô aqui falando, você não tá achando que isso aqui tá tudo gravado? Vocês não estão achando que isso aqui tá tudo? Eles sabem de tudo? E agora a IA vai começar a olhar todas as falas. Já olha, né? Mas eu tô aqui falando porque eu não tenho compromisso com esse mundo. Meu compromisso é com o Senhor. Hoje mesmo eu tava falando pro Pai, né? Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor dê alguns jeitos em mim para eu poder, se por um acaso acontecer de eu ser, né? Entendeu? Enquadrada, de eu ter força para enfrentar corporalmente tudo isso. Entendeu? Exatamente, tudo tá. Então, se por um acaso eu for enquadrada, eu já estou clamando ao Senhor, para o Senhor ter compaixão desse corpo velho e me dar as condições, porque a gente vai ficando chata, né? A gente vai ficando com problemas assim, como é que diz? Não tão bons, né?
E eu já pedi para o Senhor, Senhor, renova o meu corpo, renova as minhas forças para enfrentar o que pode acontecer. Eu estou me preparando, irmãos, estou me preparando. Eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida, não sei. Mas eu estou me preparando para qualquer revés que venha. Porque uma coisa eu vou te dizer, eu não vou parar de falar a verdade. Eu não vou parar de denunciar aquilo que eu tenho que denunciar. Como o Dr. Pedrosa está fazendo. Eu acho lindo o que aquele homem faz. É uma coragem incrível. E no reino dos céus, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, os frouxos vão ficar para fora. Aqueles que não têm coragem de denunciar as obras infrutuosas das trevas vão ficar fora do reino. Os tímidos não têm parte com o Senhor. Os tímidos não têm parte com o Senhor. E aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, eu já estou me preparando. Porque eu sei que eu estou, tá? Eu sei disso. Mas eu não vou deixar. Eu já enfrentei poucas e boas. Tá entendendo? Já enfrentei poucas e boas na minha vida. Você acha que eu vou deixar, né? Na minha visão, a minha pequena visão, por isso que eu peço a Deus todo dia, tá? Peço a Deus todo dia força para isso. Porque de mim mesma não tenho. A minha mente tem vontade. Eu tenho vontade, mas força eu não tenho. Sou covarde. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Senhor vai nos dar um avivamento no povo que está esperando Jesus voltar. Deus vai nos dar um avivamento tão grande que nós vamos ter força de enfrentar. Lembra da visão que eu tive na madrugada do anjo no meu quarto? E ele dizia... Eu perguntava para ele como que nós vamos... Ele dizia, né? Vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu falei, que jeito que nós vamos nos preparar? Ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, meu irmão, avivamento é isso. É fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tem um monte de gente falando de avivamento. As igrejas... Vai vir um grande avivamento. Que avivamento vem sem arrependimento de pecado? Você já parou para pensar? Não existe avivamento sem arrependimento de pecado. Não existe. Se você não se arrepender, não há avivamento. É mentira. A pastoração colocou assim, ó. Apocalipse 21:8. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, aos magos, aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua porção se encontra no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você quer estar aqui? Eu não quero. Então eu já estou me preparando psicologicamente, espiritualmente. Porque caso alguma coisa aconteça, eu quero estar pronta dentro de mim. Eu quero estar pronta, eu quero estar revestida do poder de Deus para poder enfrentar. Exatamente, muitos acham que avivamento é ficar horas e horas dentro de um templo cantando. Não, não é. Avivamento é renúncia de vida. Avivamento é você estar ali dentro da tua casa de joelho e o Espírito Santo ali, ó, te visitar. E você ali clama ao Senhor e Ele te reveste do poder, você sai dali uma nova criatura. Irmãos, sem arrependimento de pecados não tem avivamento. Sem arrependimento de pecados não há salvação. Sem arrependimento de pecado não tem conversa. Exatamente, Paulo disse, pregai a tempo e a fora de tempo. Exatamente, isso é estar despertado para o reino. Infelizmente, as igrejas não estão fazendo isso. Eu não estou falando de pastores de igreja pequena, né, que muitas das vezes não. E não estou falando de homens sérios, não. Eu estou falando do que nós estamos vendo aí. Não, eles estão pregando um evangelho doce, um evangelho de mordomias, um evangelho que não tem
O Deus desse evangelho não é o nosso Deus, que ele é amor, mas é fogo consumidor também. Agora, quando chega na parte da grana, aí eles vão lá pro cortador, pro migador, aí eles vão lá. Aí eles vão. Vão porque eles precisam da gordura da ovelha. Irmãos, eu só te digo uma coisa. Obedece à voz do Pai. Porque nós já estamos adentrando densas trevas. E você pode ser pego de surpresa quando a ira de Deus chegar dentro desses lugares. Mas está aqui aquilo que o recado está dado. Você vai proceder da forma que você quiser. Exatamente, pastora São, um evangelho sem compromisso. Totalmente sem compromisso. É o evangelho de moda, né? Falar de Jesus é moda, né? Falar de Jesus é moda. Eu, quando tinha meus 13 anos, eu mudei para Ribeirão Preto. E lá tinha uma comunidade que chamava-se Casa de Cristo. Escuta isso. Chamava-se Casa de Cristo. E era interessante porque fugia a regra de todo tipo de igreja, era numa casa. E os jovens sentavam todos no chão, todo mundo muito tatuado, entendeu? É evangelho de fariseu, exatamente. Todo mundo tatuado, todo mundo, né? E na cidade era moda ser da Casa de Cristo. Então, quando você falava que você era da Casa de Cristo, nossa, batiam palma. E eu era menina, né? Eu achava aquilo legal, bonito, né? Aí eles fizeram um dia um show de rock cristão. Show de rock cristão. Eu tinha 12 anos nessa época, 12 anos. E hoje eu tô vendo aquilo se espalhando pelo mundo inteiro. É moda. A pessoa não quer ir lá pro mundo porque ela não consegue alavancar lá fora, então ela vem para dentro da igreja. Exatamente, Simone, o evangelho diluído. Ela vem para dentro da igreja, porque dentro da igreja, o povo que está ali é simples, né? Então ela consegue se sobressair. Né? Que tem um aí que anda que nem um papa, né? Ele anda com uma roda, uma saia branca, todo cheio de ouro, né? Coisas douradas, de chapéuzinho do papa. E fica rodando no meio da igreja, né? Um pastor aí. Gente, é coisa terrível. Eu tenho visto umas coisas assim que não dá nem para pensar e nem imaginar. Cuidado, meu irmão, com a tua alma. Cuidado com a tua vida. Sai dela, povo meu. Para que você não seja participante da ira de Deus que vai descer sobre ela. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, denunciando as obras das trevas. Nós estamos diante da tua presença dizendo como o Senhor colocou o povo da Babilônia para correr de volta para Jerusalém. Nós também estamos vendo em Apocalipse que o Senhor diz: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. Para que vocês não sejam pegos de surpresa e não sejam cúmplices do que vai acontecer. O Senhor está mandando o povo sair para que o Senhor possa derramar a sua ira sobre esses lugares. Mas o povo não está entendendo. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos dá capacidade de entendimento. Porque as pessoas são acostumadas a viverem uma vida tranquila. As pessoas gostam do comodismo. O novo espanta. Viver com Cristo sozinho dentro de casa espanta muita gente. Muita gente não acredita que dá para se viver com Cristo sozinho dentro de uma casa. Muita gente não acredita que a paz que excede a todo entendimento está num coração, não está em quatro paredes, mas num coração que teme e treme pela tua palavra. Pai, eu te louvo, porque o Senhor nos deste a condição de saber que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor nos deu a condição de entender que o momento é momento de sair. Porque nós temos um prazo, e esse prazo está correndo. 2028 está aí.
Não é a Ruth que está falando. É a palavra que diz. É a palavra que está dizendo. O nosso prazo é 2028. Nós somos a geração da figueira e a figueira já vai completar 80 anos daqui a um tempo. Não é muito tempo. Não é muito tempo. Nós temos aí mais 4 anos só. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo. Abre os olhos do teu povo. Nós te pedimos, Pai, dá-nos uma noite em paz na tua presença, dá-nos uma noite que nós possamos estar ligados no trono da tua graça. Não nos abandone, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Vem ser conosco, nos ajuda a ter força, nos ajuda a estar fortalecidos mediante a tua palavra. Te agradecemos por tudo, Senhor, te louvamos por tudo, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu vou pedir, né, porque eu tenho que pedir, não tem outro jeito. Se você puder deixar o seu likezinho, tá? Para mim isso não me faz diferença nenhuma. Eu quero, mas a plataforma aqui está tentando me apagar. E para eu poder estar aqui pregando a palavra dele, eu preciso da ajuda de vocês. A ajuda é somente essa. Coloca lá, não aqui, aqui não vai resolver nada. É lá, depois que termina a live, que a live estiver salva, aí você põe o seu like lá. E se possível, dá um oizinho, dá um tchauzinho lá no comentário, porque isso faz com que rode, porque no Reels, né, é Reels que chama, ele roda para muita gente. Até no meu Facebook, ele roda para muita gente. Tava dando mais de 300 visualizações por dia. A visualização caiu para quase 100, 100 e pouquinho, muito pouca. Não, eu entendo bem, eu não dependo disso aqui para viver. Eu não faço disso aqui comércio. Eu quero que você entenda. Porque se eu quisesse fazer comércio, eu tava lá no YouTube. Eu tava lá com o canal Yeshua que me convidou, lembra? Que eu contei para vocês? Que ele me convidou para fazer parte da turma dele. Eu tava lá ganhando dinheiro, e tava ganhando muito dinheiro. Mas eu não tenho esse tipo de coisa porque eu vivo para o reino dos céus. Mas eu preciso que você me ajude. Lá, quando eu salvar o vídeo, aí você vai lá e dá um likezinho lá, dá um coraçãozinho, para que eles não me tranquem aqui, entendeu? E que eu possa continuar pelo menos por mais um tempo aqui. Eu sei que vai acabar. Já vieram 2 ameaças para mim, 2, que o meu canal não é mais para essa plataforma. Mas se vocês me ajudarem, entenderam? Como é que diz? A gente pode ainda estar junto por um bom tempo. Pregando a verdade, porque, meu irmão, se não for para falar a verdade, eu prefiro me calar. Tá? É como eu disse, eu sei dos riscos que eu estou correndo. Tá? Mas para mim, viver é lucro e o morrer é ganho. Certo? Então, como eu disse, eu estou me preparando para dias terríveis. Eu estou me preparando. Onde eu posso ser confrontada por tudo aquilo que eu tenho falado, tá? E vou te dizer, não vai ser o povo do mundo que vai confrontar, são o meio gospel, tá bom? Como diz como é que é o nome dele? O Gustavo, gospel, meio gospel. É esse meio que vai nos levar para as arenas, é esse meio que vai nos levar para onde Pedro não queria ir, entendeu? Então, preste atenção, meus irmãos. Mas é isso aí. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.